Oi, gente. Tá demorando, mas parece que agora vai. A Polícia Federal traçou um roteiro para fechar as investigações contra Bolsonaro. Isso tá nessa reportagem do Aguirre Talento que eu vou aqui resumir para vocês a reportagem, não é? E vou também, além de resumir a reportagem, trazer uma análise da estratégia da Polícia Federal e antecipar uma possível decisão do Gonê, que, se acontecer, vai entrar naquelas coisas que eu adivinhei aqui no canal, né? Para quem não sabe, eu critiquei a Tabata Amaral prevendo o voto dela na reforma da Previdência antes dela votar a favor da reforma da Previdência, né? Antecipei que a estratégia do PT lá em 2018 não era das melhores e que isso levaria a Haddad ao segundo turno e provavelmente seria derrotado. Esses vídeos todos estão lá. Tem até um vídeo que eu lembro todas as minhas previsões corretas. Então, pode ser que esse aqui tenha mais uma. Vamos ver se eu vou acertar. Nesse caso aqui, eu vou torcer para estar errado. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas a questão é a seguinte. A Polícia Federal, ela concluiu as investigações entendendo que os crimes da apropriação indevida das joias, o roubo das joias, as milícias digitais, o ataque às urnas eletrônicas, o ataque a adversários, o uso provavelmente criminoso do cartão corporativo e a tentativa de golpe de Estado que foi descrita pelo Mauro Cid em delação premiada, em que Bolsonaro teria convidado os chefes das Forças Armadas para arquitetar um golpe e os chefes das Forças Armadas predominantemente foram contra por entender que não havia apoio dos Estados Unidos nem da mídia corporativa para isso, não porque eles fossem assim grandes defensores da democracia, era mais porque eles achavam que não ia dar certo, né? E que, enfim, não apoiavam isso, né? Segundo a delação do Mauro Cid. Tudo isso deve ser juntado em um conjunto de acusações ao Bolsonaro. O Bolsonaro deve ser indiciado de forma conjunta, porque eles entendem que esses crimes estão interligados, que o indiciamento não deve ser separado, não deve ter um indiciamento para joias, um indiciamento para golpe de Estado, deve tudo num conjunto único, e eles vão entregar isso nas mãos do novo Procurador-Geral da República, o Gonê. Aí você pode estar perguntando, mas André, por que essa demora toda? Por que só agora, quer dizer, só em 2024, quer dizer, só ano que vem, eles vão indiciar o Bolsonaro? A maioria desses potenciais crimes já eram bastante conhecidos há muito tempo. Bem, existem algumas razões. A principal razão parece ser que a Polícia Federal, com razão, não confiava no Augusto Aras. Ou seja, a Polícia Federal achava que se levasse isso para o Procurador-Geral da República, sendo Augusto Aras, o Augusto Aras simplesmente iria engavetar tudo. Porque o Augusto Aras foi indicado pelo Bolsonaro e o Augusto Aras não fez o papel dele durante a pandemia. Todo mundo lembra disso, né? Aliás, uma coisa que eu lamento muito na investigação da Polícia Federal é que eles não descrevem os crimes de Bolsonaro durante a pandemia. Crimes esses para os quais as evidências são abundantes. Falou de crimes sanitários, as falas dele contra a vacina, ou seja, as evidências desses crimes são muito grandes e, lamentavelmente, a Polícia Federal resolve não perseguir isso. Há um entendimento quase que completo ali de que esses não valem a pena ser perseguidos. Eu discordo radicalmente dessa conclusão da Polícia Federal e do Ministério Público, mas enfim, isso talvez seja assunto para outro vídeo. Qual é a minha previsão que eu quero estar errado? Eu acredito que o Gonê vai aceitar algumas das investidas da Polícia Federal contra o núcleo bolsonarista, mas eu não sei se ele vai aceitar todas. Tomara que ele acate todas, sem nenhum reparo. Mas o Gonê, que tem como fã a Bia Kicis e é extremamente conservador, né? Se ele acatasse todas e encaminhasse para o Bolsonaro ser processado por todas essas acusações, é uma coisa que seria extremamente positiva, né? E eu torço para que ele faça isso. Se ele não fizer, se ele recusar, ele colocaria Lula numa situação muito difícil. Agora, se ele recusasse todas, ele estaria colocando o próprio emprego dele em risco.
Porque os procuradores-gerais da República os mandatos são de 2 anos. Então, em 2 anos, se ele desagradar muito Lula pode substituí-lo, mas aí teria que aguentar ele por 2 anos. Né? Lula já está tendo que aguentar o Roberto Campos Neto até o final desse ano. Para quem não sabe, o Roberto Campos Neto só sai com aval do Senado. Lula não pode sumariamente demitir o presidente do Banco Central, ele precisa do aval do Senado, né? Eu torço para que o Gonê não faça esse acatar parcial, mas eu temo, baseado no que eu já li sobre o Gonê, que as chances disso acontecer são grandes, ou seja, de ele acatar parte da denúncia da Polícia Federal e não acatar outra parte. Qual ele vai acatar? Eu acredito que é o mais provável são os ataques à democracia. Esses são os mais prováveis de serem acatados. Mas vamos torcer para que tudo seja acatado, para que o Bolsonaro seja indiciado e investigado por todos esses potenciais crimes, para os quais as evidências, vamos lembrar, são muito abundantes, não é? São muito abundantes. Então, a espera da Polícia Federal foi porque queria que a troca do Procurador-Geral da República significaria um Procurador-Geral da República com mais chances de ouvir essas denúncias e de levar elas a cabo para que elas fossem investigadas. Sendo elas investigadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a chance de Bolsonaro ser condenado, eu diria que é muito grande. Muito grande. E como o Supremo Tribunal Federal já mostrou nos réus do 8 de janeiro que está disposto a dar penas duras para aqueles que ameaçaram a democracia brasileira, me parece altamente provável que Bolsonaro seria também, provavelmente, condenado com uma pena dura, pena de cadeia, uma pena de prisão, ele de fato para papuda. O que faria, ao meu ver, um pouco de justiça com tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Eu nunca vou deixar de lembrar os seguidores desse canal que Bolsonaro disse que 1964 poderia voltar a acontecer. Ele disse isso publicamente, ameaçando a democracia brasileira. Ele fez sinalizações claras de querer um golpe. Claras, claras, claras. E aí eu não estou me baseando apenas na delação do Mauro Cid, embora a delação do Mauro Cid traga muitos detalhes. Mas existem outros detalhes de outras pessoas ligadas ao entorno bolsonarista que também deram esses sinais de tentativa de golpe. Aliás, o 8 de janeiro foi profundamente fomentado, estimulado, inclusive por deputados bolsonaristas. Nunca é demais lembrar que vários desses deputados bolsonaristas estimularam o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Políticos bolsonaristas fizeram isso. E também têm que ser adequadamente responsabilizados. Eu entendo a Polícia Federal ir atrás do chefe do potencial indiciado por organização criminosa, que é o Bolsonaro, mas tem que pegar o chefe e tem que pegar o pessoal da escala de baixo também. Né? Não deve se restringir apenas a ele. Né? Torço muito para que o Gonê nos surpreenda positivamente e acate todo esse conjunto de indícios, né? Todo esse conjunto de acusações que está sendo preparada pela Polícia Federal e que vai ser encaminhada para ele no início de 2024, como apontou o Aguirre Talento nessa reportagem, né? E que finalmente a gente veja um pouco de justiça para todos esses crimes para os quais as evidências são muito abundantes que Bolsonaro e o seu entorno cometeram. E aí tem joias, cartão corporativo, tem vacinas, a fraude na vacinação, a fraude do cartão de vacina, tem roubo do dinheiro público, peculato, tem um monte de outras coisas, né? Tem conspirar contra a democracia brasileira e tem também os crimes durante a pandemia, né? Que muitos deles, lamentavelmente, a Polícia Federal parece que não vai encaminhar para indiciar o Bolsonaro. E aí, no caso desses, parece que vai caber às pessoas da minha profissão, os historiadores, a colocar a responsabilidade devida àqueles que negaram a importância da vacinação. Né? Colocar a responsabilidade devida
àqueles que foram contra as medidas da Organização Mundial de Saúde, né? E ao povo brasileiro que sofreu com essas consequências, né? E que, lamentavelmente, tantas vidas foram perdidas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.